Vamos chamar na tela, então, os nossos convidados de hoje, a historiadora e escritora Glória Teixeira Nogueira Lima e o escritor e artista plástico José Otávio Lemos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, França. Boa noite, para mim é um prazer estar aqui para falar de um homem que é espetacular para Araxá, para o Brasil e para o mundo. Perfeito, ambos, lembrando que são membros da Academia Araxaense de Letras, que é a nossa parceira hoje, né, especial. Bem, eu não falei nada ainda sobre o Calmon Barreto. Eu gostaria que vocês falassem, que vocês abrissem esse bate-papo, vocês que têm um conhecimento histórico e pessoal dele. Então, começando pela Glória. Glória, quem foi Calmon Barreto? Um menino que nasceu numa Araxá do início do século XX e que, desde cedo, despontou para um talento. E ele teve várias oportunidades de, dentro das limitações, várias oportunidades de se despertar para essa arte. Essas oportunidades, claro que elas eram limitadas pela Araxá de 5.000 habitantes, isso depois que ele mudou para a cidade aos 7 anos de idade. Até então ele nasceu na fazenda do Garimpo, na região de Araxá, e teve os primeiros 7 anos da vida dele foram essencialmente rurais. Mas o que é importante para nós, para início de conversa, é que ele foi um homem que teve uma imensa produção artística, que transitou da pintura para a escultura, para a arquitetura, para gravura, desenho, ilustrações e chegando à literatura. E o importante, acho que é muito importante ressaltar, como que em todas essas áreas do conhecimento e todas as áreas de atuação do artista, ele sempre norteou os trabalhos dele pela forte ligação que ele tinha com as suas raízes, quer sejam rurais, urbanas, os costumes da terra onde ele nasceu, e ele consegue conduzir toda essa herança genética, familiar, todas as experiências vividas na terra onde ele nasceu, vão caminhar com ele até o fim da vida e toda a produção que ele realizou. E um aspecto interessante é que ele saiu de Araxá aos 11 anos, e ele retorna com 60, na fase dos 60 anos, depois de se aposentar. Então, a história dele tem início e fim em Araxá. E acredito que cabe a nós mesmos estudarmos cada vez mais Calmon Barreto, a vida dele, a história dele, a produção artística e literária dele. Ela está sempre à espera de novos narradores. Todo o acervo produzido dele é de uma dimensão física imensurável e simbólica também, porque ele é uma fonte histórica importantíssima para nós. E nós temos um museu em Araxá, que é o Museu Calmon Barreto, que reúne um acervo imenso, porque ele conseguiu preservar todo esse acervo dele ao longo do tempo. Esse menino que nasceu em Araxá... Nós vamos falar mais sobre o museu depois também, né? Vamos falar sobre o museu temos que também. Falar, é um capítulo à parte. Isso, um capítulo à parte, né? Exato. Você traçou aí o perfil, né, histórico e artístico do Calmon pela bagagem, pelo conhecimento que você tem. Agora o Otávio vivenciou muito com ele, a gente tem no fundo aí várias obras do Calmon enfeitando esse cenário. José Otávio, fala um pouquinho para a gente quem foi e quem é o Calmon Barreto. Olha, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu fiz questão de pôr máscara, sem precisar de pôr máscara onde eu estou, mas porque a máscara vem com a assinatura dele aqui, assinatura copiada em bordado. E ele adorava
assinar a maioria das suas peças em vermelho. Por isso está aqui também a máscara bordada com a assinatura dele em vermelho. Porque ele tinha aquele negócio de acreditar no valor do sangue sendo repassado. E o Calmon realmente repassou para as novas gerações valores enormes, que a Glória já colocou aí. E como artista plástico, ele foi importante e, ao mesmo tempo que ele caminhou nas artes plásticas, ele teve um momento de encontrar a literatura através das ilustrações que ele fazia. Inclusive, França, eu trouxe aqui, Glória, eu trouxe aqui o Maupassant, que, sem dúvida nenhuma, foi um escritor importantíssimo para nós e que as ilustrações das obras de Maupassant foram feitas pelo Calmon Barreto. Além de que revistas importantíssimas como a Cruzeiro, como a Fonfon, que eram as revistas mais importantes do Brasil naquela época, eram ilustradas por Calmon Barreto. Além do que, o dinheiro que circulava no Brasil tinha a assinatura do Calmon. Vocês podem pegar as moedas daquele início do século passado, estão com CB, Calmon Barreto. Correto, vamos falar sobre isso. Detalhando um pouquinho cada etapa da vida do Calmon, também da sua arte, né? É inegável a contribuição que Calmon Barreto deu para a cultura regional e nacional. Agora, Glória, você que essa projeção que o Calmon Barreto alcançou se deve ao talento e à diversidade da sua arte? França, eu acredito que esse é um aspecto importantíssimo na trajetória do Calmon Barreto, é esse talento múltiplo. Calmon Barreto, além de todas essas esferas das artes plásticas em que ele atuou, ele também foi um professor, ele teve uma experiência de docência como professor da Escola Nacional de Belas Artes. E, além disso, ele também, quando ele voltou para Araxá, a primeira atividade dele já era um plano, ele já pensava assim, pelos escritos dele, que ele deixou, anotações, e pela própria história de vida, as inúmeras entrevistas que ele concedeu, principalmente aos jornais de Araxá, durante toda a vida dele aqui em Araxá, desde a volta em 1968, já aposentado, até 1994, quando ele faleceu, há uma infinidade de matérias jornalísticas, França, sobre Calmon Barreto, quando ele teve a oportunidade de mostrar quem era Calmon Barreto, a sua personalidade, toda a sua experiência, todo o despertar para as artes, como ele seguiu o caminho, principalmente, né, em princípio foi o da gravura, depois da escultura, a pintura é um momento mais tarde na vida dele, mas em tudo isso, o que mais me chama a atenção no Calmon, se ele não fosse um pintor, se ele não fosse um gravurista, um desenhista, um ilustrador, ele seria, com toda certeza, pelas qualidades dele, pelas afinidades dele, ele seria um antropólogo, ele seria um sociólogo, ele seria um historiador. Mas ele reuniu todos esses talentos, essa interdisciplinaridade que a gente fala tanto hoje, que ela é tão importante na construção de um saber, de um conhecimento técnico, científico, que vai desde a pré-escola, ele era um professor. Todo esse conhecimento que nós vamos reunindo ao longo das nossas vidas e todas as experiências, tudo isso ele passou de uma forma que ele conseguia fazer isso com uma naturalidade, e claro, com um talento, com muita perseverança, que ele sempre diz, com muito estudo, com muita pesquisa. Isso é muito característico do Calmon. E com todos esses perfis que ele tem,
claro que para as ciências humanas, né, sem dúvida alguma, o perfil dele é para ciências humanas. Com tudo isso, ele, de qualquer forma, ele chegaria à condição de escritor. E como o Zé Otávio disse há pouco tempo, aqui na abertura dele, a literatura vai acompanhando o Calmon, porque ao mesmo tempo em que ele desperta para essas modalidades artísticas, ainda criança, com 11 anos de idade, quando ele sai de Araxá e percorre esse caminho no Rio de Janeiro, ele nunca deixou de escrever, de refletir. É uma personalidade bastante reflexiva, instigante, que se indignava com injustiças, com diferenças sociais. Às vezes eu imagino, eu estava me preparando, lendo tudo que nós temos aqui, porque é uma quantidade muito significativa de fontes para estudo da história do Calmon. Eu fiquei imaginando como o Calmon estaria pensando hoje, indignado com a situação que nós estamos vivendo, a situação que o país, que a humanidade, em todos os aspectos da vida humana. Então, acho que, sem dúvida alguma, França, ele era essa palavra artista multifacetado, artista múltiplo, completo, um professor que conseguia, que é aquele ideal de professor, conseguir reunir todas as disciplinas e conseguir construir o conhecimento e participar daquele processo de ensino e aprendizagem através desse fácil trânsito que ele tinha pelas ciências humanas. Perfeito. Esse artista multimídia que a Glória falou, né, uma das áreas de atuação dele era a escultura, né, principalmente em pedra, obras que podem ser vistas na entrada do Museu Calmon Barreto e até mesmo internamente. Como artista plástico que você é, qual é a análise que você faz, qual é a leitura mais significativa que você diria do Calmon Barreto? Olha, o Calmon é um marco, porque, veja bem, quando o Portinari foi escolhido como prêmio de viagem, que era o maior prêmio que existia nas artes plásticas do Brasil naquela época, concorreram dois, o Calmon e ele. Ele entrou no salão com uma pintura, o Portinari, de um grande poeta brasileiro. E o Calmon com uma obra que não retratava um poeta, mas retratava um quilombo. Naquele ano, a imprensa toda falou a favor da obra do Portinari e ele foi. E realmente é um grande artista. Mas no ano seguinte, o Calmon faz um trabalho espetacular, vou até aqui mostrar para vocês, o prêmio de viagem, está aqui, uma peça pequena, mas de um primor fantástico de um índio. E dali o Calmon tem o mesmo prêmio que tinha os maiores artistas do Brasil. Ele vai para a Itália, estuda lá na Casa da Moeda italiana, depois volta para o Brasil, vem ser o chefe da Casa da Moeda no Brasil, e, ao mesmo tempo, vai se criando uma série de trabalhos que vão do desenho para a gravura, para a escultura, que são os pontos fortes, que inclusive o Calmon tem obras que estão ainda expostas no Rio de Janeiro e fora do Brasil também, dessa fase de gravura e de escultura, principalmente baixos relevos. Isso é bem forte. Quando ele vem para Araxá, então ele faz uma escultura em anfibolisto, que é a única do mundo, e que está na porta do Museu Calmon Barreto, que chama o Garimpeiro, que é um garimpeiro mais adulto, com um jovem, que seria o filho dele, descobrindo uma grande pedra de diamante. Então, é a única peça no mundo esculpida em anfibolisto. Graças a Deus, eu tive a chance de desbastar essa pedra para ele, porque na época eu era muito jovem, então pude fazer isso. E depois outras pedras, como
mármore branco, está lá o vaqueiro, na porta também do Museu Calmon Barreto, e ele pega uma pedra-sabão que o Bento Antônio da Boa Morte tinha trazido ainda na época da construção da igreja São Sebastião e faz a escultura tanto do construtor da igreja quanto do artista que fez as peças que estão lá no museu. Hoje museu, mas também igreja, inclusive terminando uma reforma. Maravilha, perfeito. Glaura, agora, dentro dessa visão do artista, né, que o Zé Otávio falou um pouco, o Calmon foi muito jovem para o Rio de Janeiro, né? Um menino, 11 anos, como você disse. Então, capital federal. Você acredita que essa ida para o Rio precocemente tem ajudado, depois a Escola de Belas Casas da Mulher, tem ajudado a moldar o artista que foi o Calmon Barreto? Com certeza, França, mas com certeza também não foi algo fácil para o Calmon. É possível a gente observar os desafios que ele teve que enfrentar desde que saiu de Araxá. Aliás, antes, porque você imagina, França, Araxá no início do século XIX, do século XX, né? Década de 10, o Calmon era um menino ainda, e que ele tinha os hábitos de uma criança do interior do estado de Minas Gerais, que brincava nos imensos terrenos das casas, que nadava nos córregos dos limites da cidade. Ele estuda, primeiro ele entra no grupo, aliás, um parêntese, quando o Zé Otávio fala da escultura O Garimpeiro, a gente observa sinais realmente da importância das origens dele na obra, que ele vai produzir pela vida toda. A fazenda que ele nasceu, nas proximidades de Araxá, se chamava Garimpo do Ouro. E quando ele vem para Araxá, quando ele alcança a idade de se matricular no nosso grupo escolar, ou então grupo escolar, que havia pouco tempo de fundação, ele fica um tempo no grupo escolar com o irmão mais velho, mas ele vai estudar com uma professora, uma escola Nossa Senhora Auxiliadora, que era uma professora, dona... Ele próprio, nas anotações biográficas dele, né, ele sempre contou isso muito nas reportagens, mas agora especificamente eu me refiro nessas anotações biográficas, que eu já tive o privilégio, o prazer de ter acesso a elas e pesquisar nessa documentação dele. Ele mesmo conta que ele não se adaptou ao grupo França, então o pai dele levou para essa escola particular com essa professora. Ali ele se encantou com as gravuras. Em Araxá havia, segundo ele, uma única livraria, e que ele sonhava, ele namorava as vitrines. A vitrine, aliás, era uma vitrine, uma pequena vitrine, ele deixa isso bem claro, em que tinha lápis de cor, tintinhas, ele usava muita expressão, né, Zé Otávio? Umas tintinhas, eram umas aquarelas, umas caixinhas de aquarelas coloridas, e ele sonhava muito. Um dia ele ganhou do... Guaches. Ele ganhou um dia... do padrinho dele, Belarmino de Paula Machado, era um político também na cidade. E França, ele fez, olha o que é o talento individual, o interesse da criança. Ele, nessa escola, ele se interessou muito pela gravura. Olha o papel do professor. E a professora percebeu aquele interesse dele e começou a estimular, a pedir a ele e os outros alunos a trabalhar em sala de aula, desenhos a partir de gravuras que eles folheavam em livros. E isso ele ficou muito encantado, e a professora deu margem a isso, para que ele desenvolvesse essa atividade.
Depois ele vai para a escola, França. Isso tudo eu estou dizendo, eu vou tentar ser mais rápida aqui um pouco, para ele chegar no Rio de Janeiro. Quem foi esse menino que chegou no Rio de Janeiro? E ele vai para uma outra escola, porque terminou o primário, e ele vai para o Instituto Brasil, que ele também ficou muito encantado com essa escola. E aí ele começou a questionar que o diretor, que na verdade era o dono da escola, ele era negro, era um casal que veio para Araxá, abriu essa escola, e que era um casal de negros e não católicos. E ele ficava indignado, foi quando ele começou a despertar para o que é um preconceito e como que aquele professor e aquela professora tiveram uma escola com uma duração efêmera, mas a ponto de Calmon frequentar essa escola, e que esse mesmo professor um dia chegou para o pai dele e disse que ele era muito avoado, avoado mesmo, a expressão que o professor José Bento falou para o pai. Ele não tinha um poder de concentração, ou ele vivia assim em pensamentos muito reflexivos. E o pai dele até começou a desconfiar, a achar que esse menino era na expressão dele, um abobalhado. E com aquele retorno que o professor dá para ele, o pai dele o repreendeu com várias surras, que era um costume na época, né? Mas, por outro lado, ele se sentiu muito recompensado, porque a partir dessas surras, da conversa dele com o pai, do professor com o pai, a partir de então, olha como que a história, as ciências humanas, as artes, a cultura são transformadoras. A partir desse momento, a escola do professor José Bento incluiu no seu currículo a disciplina de artes. Até então não existia. Então, depois disso, França, o Calmon, ele teve um contato com a casa acima da casa da família dele, que era do coronel Adolfo de Aguiar, uma casa em que o coronel contratou um pintor baiano, Pedro Vieira? Leopoldo. Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, era o Leopoldo, que eu não estava me lembrando. Pedro Leopoldo Vieira, para fazer os afrescos na sala, que era uma influência, as cidades naquele início do século XX sofria influência francesa, o nosso país, o Brasil, sofria a influência da cultura francesa, que era visível em vários aspectos, e naquele momento a tendência era pintar as paredes das casas com paisagens europeias. E Calmon, então, começa um contato, eu vou ter que agilizar aqui essa história, ele começa um contato com o vizinho, até que o próprio Pedro Leopoldo Vieira, o pintor, diz para o pai dele que realmente ele tinha um interesse muito grande pelas tintas, pela pintura, pela arte, ele passava os dias ali, quando ele não estava nos córregos nadando e brincando e fazendo cidades no quintal da casa dele. Eu acho que a relação dele com a cidade, com a escultura, em trabalhar o barro, ele montava cidades inteiras no quintal da casa dele, ruas, igrejas, sempre inspirado na igreja de São Sebastião, essa igreja nossa aqui atrás, bicentenária. Enfim, esse menino que um dia o pai chega para ele e fala assim: você agora está chegando no nível dos seus estudos, da vida escolar, que você tem 3 opções, ou ser alfaiate, balconista ou carpinteiro. Ele não tinha uma dessas profissões urbanas para ele. E como uma surpresa, ele não sabia que o pai dele estava em acordo com uma família, porque a família da origem, pelo lado materno dele, tem origem no Rio de Janeiro. E um dia, em 1921, no final do ano, esses familiares dele vêm para o Rio. Foi o cenário ideal para que o pai dele conversasse e
com a família, que então convida esse menino, eu vou levar esse menino para a Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. E ele vai, então, de automóvel até a estação de São Pedro de Alcântara, que Araxá ainda não tinha, a estrada de ferro não alcançava Araxá. Eles vão para Ibiá, e lá ele pega o trem para o Rio de Janeiro. França, um menino que tinha essa vida numa cidade de 5.000 habitantes, ele vai para a capital do Brasil, trabalhar como aprendiz na Casa da Moeda, e estudar ao mesmo tempo e viver com seus tios ali, para que ele tivesse uma profissão afora aquelas que estavam reservadas indubitavelmente para ele aqui em Araxá. Então, ali ele vai tentar essa carreira. Calmon sempre disse, eu tive a oportunidade de ouvir ele dizer isso e também de pesquisar nas fontes disponíveis a nós que tem sobre isso, que ele sofreu preconceitos pelo modo de falar, pelo modo de vestir, pelos hábitos alimentares, pela timidez excessiva. Então, isso foram limitações que ele teve que aprender nessa capital do Brasil. E, a partir daí, ele vai trabalhar, o Zé Otávio mostrou aí a moeda, ele entra na Casa da Moeda como aprendiz em 1922, e lá ele segue uma carreira no ofício de gravador, e ele fica até 1936. Nesse momento, ele deixa, ele já participava de salões, já era artista, já estudava na Escola de Belas Artes. Nesse momento, ele deixa a França, porque é o momento esperado que ele queria viver de arte. 1936. Agora, essa é uma outra história, né, Zé Otávio? Falando desse, é muito importante esses depoimentos, que a gente passa a conhecer um Calmon Barreto que a gente não conhecia, né? Essas contribuições são ótimas. Agora, Zé Otávio, falando da pintura, das artes do Calmon Barreto nessa área, você avalia que ela tem uma identidade regional forte, já que ela retrata momentos e personagens históricos, artes típicas da região? Sim. Desde quando ele estava no Rio de Janeiro, na Casa da Moeda e na Escola Nacional de Belas Artes, ele já fazia trabalhos relacionados ao que Araxá viveu antes mesmo dele nascer e o que Araxá viveu durante o tempo dele aqui. E ele fez muitos trabalhos mostrando essa história enquanto estava morando lá no Rio de Janeiro. Eu até tenho aqui um para mostrar para vocês, olha. Esse trabalho foi feito enquanto ele estava no Rio de Janeiro, mostrando os primeiros habitantes de Araxá, onde na praça, que a gente chama de Coronel José Adolfo, onde está o Museu Dona Beija, que felizmente foi reinaugurado essa semana, e ele procurava sempre, lá no Rio, fazer os bandeirantes, contar as histórias do que estava acontecendo. Tanto é que o acervo que veio para Araxá, quando ele volta para a sua terra natal, tem muitos quadros contando isso. E o interessante é que ele vem de uma família que também era bandeirante. O lado Barreto dele vem de um bandeirante Barreto que abriu a região de hoje, a cidade de Barretos, em São Paulo. E a obra do Calmon, que a gente pode ver bem pertinho da gente visitando o Museu Calmon Barreto, tem várias histórias interessantes. Desde, por exemplo, a relação com o quilombo que existiu aqui na nossa região, quadro com relação a isso, quadro com relação aos índios, a chegada do Pamplona na nossa cidade, as revoluções que aconteceram. E ele foi juntando tudo isso para que alguém tivesse curiosidade e fixasse a história realmente como ela foi. Você acredita que o quadro A Tela Dona Beija seria a mais conhecida dele, assim, de fora? Olha, eu acredito que sim, porque ela foi usada, inclusive, como rótulo de uma boa aguardente. E essa história é interessante
porque existe um livro dele, que a Glória até teve uma participação muito ativa quando ele foi para ser lançado, que é o Banco de Ripas. O Calmon estava sentado num banco de ripas que vinha da fazenda da família há 2 gerações. E, de repente, ele vê passando de frente à casa dele, que ele ficava no alpendre, uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, também muitos de nós conheceu aqui em Araxá, que é a Horizontina, que foi uma mulher muito bonita, ela tinha o cabelo loiro, os olhos azuis, e, sem dúvida nenhuma, aquilo também relembrou ao Calmon a esposa que ele teve, que foi a Felicitas, que foi a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, antropóloga, uma pessoa que tem várias boas características e que, por um motivo ou outro, o casamento acabou. Mas ele relembrou e, olhando a Horizontina, relembrando também o passado dele, da esposa dele, ele pensa em pintar a Dona Beija. E pinta a Dona Beija, aquele quadro que é muito bonito, ela sobre um cavalo, com gado em volta e mais um ajudante, na paisagem típica aqui do nosso Araxá, e que virou um quadro muito conhecido, muito divulgado. Perfeito. Agora, falando da literatura em si, né, que afinal o Calmon está sendo homenageado esse ano no FIA Araxá, função também da literatura. Laura, hoje a cadeira 22, na Academia Araxaense de Letras, que foi também de Calmon Barreto. Fale um pouco desse lado pouco conhecido, que é o Calmon Barreto, o escritor, que publicou 2 livros, que foi o Araticum e o Banco de Ripas, que o Zé Otávio falou agora. Sim. Antes da publicação dos 2 livros dele, até porque já estava mais nos últimos anos, na última década, talvez, da vida dele, o Araticum. Mas antes disso, é bom lembrar que ele tinha uma coluna no Correio de Araxá, e ali ele já, durante uma década ou mais, ele teve um espaço reservado onde ele publicava semanalmente alguns contos dele, isso durante mais de 10 anos. Nos anos 40, ele é contratado pelo governo Vargas, que é aquele momento que ele já estava desvinculado da Casa da Memória e querendo se dedicar à arte e viver da profissão e viver da arte. Ele é contratado pelo governo Vargas para escrever o calendário Vargas e produziu. O que era isso? Era um calendário de janeiro a dezembro com várias imagens do presidente Getúlio Vargas. Aquilo ali fazia parte de um projeto político-cultural dos anos 30 e 40, e ali ele ia contando histórias através tanto do calendário ou de outros desenhos. Ele chegou, inclusive, a fazer uma biografia do presidente Vargas através de desenhos. Esse material não chegou a ser publicado, se chamava O Menino do Brasil Novo. Quem era esse menino? Getúlio Vargas. E o Brasil Novo era os anos 30, e que Getúlio, né, de acordo com o contexto histórico da época, acreditava estar inaugurando um Brasil Novo. Ele tinha uma das ideias dele, além de pintar a história de Araxá, né, com as tintas e telas, ele tinha intenção de escrever. Especificamente, olha só um projeto que ele teve que ele não executou. Era de traçar o perfil do homem sertanejo, ele chamava isso. Ele queria não só traçar o perfil físico, porque ele foi um pintor, um desenhista e um professor na Escola Nacional de Belas Artes, um professor universitário de anatomia, e aí isso a gente pode observar nas telas dele como homens, mulheres, animais são muito bem definidos, pelo conhecimento que ele tem de anatomia. Ele queria, então, aliar esse conhecimento, experiência, anatomia com desenho, e fazer alguma coisa que ele contasse essa história da nossa região através desse homem. E quando ele falava homem sertanejo, é importante observar que nos contos dele,
o Zé Otávio já deve, com certeza, percebeu, porque ele está com uma escultura feminina ali, como cenário, ali na casa do Zé Otávio. Ele tinha a figura feminina era importante nos contos dele, a gente pode perceber. Desde a babá, a mãe, as irmãs, a Cordélia foi uma mulher importantíssima na vida dele, porque depois que ele separa da mulher dele, a Felicitas, ele continua no Rio de Janeiro, a vida profissional dele era ali, mas a família destina a Cordélia com uma irmã que acabara de fazer seu curso de normalista no Colégio São Domingos, mas que ela tinha que ir para o Rio de Janeiro cuidar do seu irmão. Então, e ele faz referências interessantíssimas nos registros cotidianos que ele fazia da vida dele sobre a Cordélia. Se me permite, eu vou mostrar aqui 100 anos de Calmon Barreto, que conta toda a vida dele, das origens até o período que ele já tinha falecido e que ainda existiu exposições sobre a obra dele, o próprio Museu Calmon Barreto, inaugurado depois da morte dele, e também o Banco de Ripas. Eu tive a oportunidade de, naquele momento, que é o Banco de Ripas, também publicado pela Fundação Calmon Barreto, e que a ilustração, uma outra obra dele, nós podemos ver o relevo, o cenário natural da nossa região, com um homem do campo, com a sua boiada e a sua lida diária. Trabalho muito bacana, com certeza, né? Os contos... e os contos dele, ele retrata isso, as suas raízes, a identidade do nosso homem e dos habitantes do mundo rural, sobretudo isso, a nossa identidade, a ideia de pertencimento, dele dizer, eu sou daqui, eu fui para o Rio, eu fui para o mundo, eu fui para a Europa, mas eu sou este homem aqui. Os contos dele, publicados, França, eu, na época, como eu estava organizando esse trabalho, eu convidei escritoras de Araxá e escritores que pudessem analisar os contos dele também. Eu fiz uma seleção, claro que eu tive um olhar de historiador, eu busquei alguns contos que ele trazia mais essa nossa realidade, tanto do campo e da vida rural e da nossa natureza. E é claro que eu tive meu olhar de historiadora, mas a análise literária, que não é minha especialidade, eu convidei nossas confreiras, né, a Sofia Tanús, Carolina Angélica, Rosa Vilaça, a professora Antônia Versosa, e é interessante como todas elas... o professor João Rios Montandon fez o prefácio do livro dele, Araticum. Todos eles, professor Ótimas João Rios contribuições, Montandon, com certeza, né? São pessoas de renome já consagrados em Araxá, né? Agora, pegando esse gancho da Glaura sobre contos, muito se falou, Zé Otávio, daqueles que ele deixou contos inéditos, ela citou. Existe alguma coisa inédita a ser publicada do Calmon Barreto? Existe um calhamaço ainda de contos não publicados, que está na mão da família, dos herdeiros que o Calmon deixou, que são sobrinhos, e eu espero que um dia isso ainda venha para ser da comunidade inteira, porque tem coisas lindíssimas que precisam ser publicadas, porque nos ensinam a enxergar o passado, mas mostrando que o que sentia-se no passado é ainda do homem atual. E falando em literatura... desculpa. Pode falar, França. Falando em literatura... Não, pode, só que depois que você concluir, você lê o texto para a gente do Araticum. Olha, para ler o Araticum, que é um livro fantástico, eu podia dizer para você que vou ler só 5 linhas. E são as 5 linhas que encerram o livro. Eu acho muito bonito e tem tudo a ver com Calmon.
ele fala o seguinte: o sol beija o horizonte e com as mais bela roupagem de cores, despedindo-se do dia, e ele também despede-se do paraíso que o ser humano não soube conservar. O mar, origem da vida animal, o envolve com uma carícia das ondas. Não sente dor e nem agonia, apenas integra-se ao todo para a vida cósmica. Eu acho que isso pega bem a ideia do Calmon, e ele sempre teve uma visão muito forte para o pôr do sol. Tanto é que muitas obras dele, a gente nota que é ao pôr do sol. E ele gostava do pôr do sol, e ele mostra e nos chama a atenção para isso, que nós preservemos os oceanos, os mares, porque foram deles que nós surgimos. E falando em preservação, é bom a gente citar o Museu Calmon, quase todas as obras dele, é um acervo importantíssimo que as pessoas devem conhecer. Fica bem no centro, a Dr. Frank de Castro, 160. Então, acho que as pessoas têm a obrigação de conhecer esse museu, é um espaço maravilhoso, são horas maravilhosas, vocês vão passar lá, eu tenho certeza. Agora, falando do museu, Zé Otávio, você acredita que ele retrata, que ele consegue abrigar de uma forma ampla todo o acervo do Calmon? Olha, as obras que estão lá dentro do museu são as obras mais significativas. São obras que têm muita história. Por exemplo, o trabalho chamado Orquídeas é a medalha de ouro dele no salão de desenho. Você chegando no museu, a peça que está lá da Batalha dos Guararapes, também uma medalha de ouro no Salão Nacional. E cada uma das peças lá são importantes pelo que ele conta de história e pela história dele como artista. Então, é um conjunto bastante interessante e que é muito difícil de ter no Brasil outro museu que reúna peças de um único artista, como o caso de Calmon, nesse museu em Araxá. É bom destacar que no segundo andar desse museu tem as marinhas, né, que são as pintadas por ele, já aposentado, morando em Cabo Frio, é isso? Não, ele não era aposentado ainda. Ele, pelo contrário, ele era bem jovem, era isso ainda na década de 30, e pessoas muito importantes da convivência dele, como o Jordão de Oliveira, que é o autor desse retrato do Calmon, que está aqui na parede, Guignard, Pansetti, todos tiveram ali bate-papos e pinturas. E o Calmon, como já era bastante conhecido com desenho, com gravura, ele, em Cabo Frio, começa a lavra dele na pintura, usando a tinta a óleo, e ali ele começa um trabalho fantástico e uma série linda de se ver, de se viver, que são as Marinhas de Cabo Frio. Laura, eu vou fazer um comentário sobre o museu. Você acha que ele é realmente um importante de convergência da arte em Araxá? Com certeza. Ele é importantíssimo e acredito que o Zé Otávio tenha definido bem o que é o Museu Calmon Barreto. Eu acrescentaria apenas um aspecto que é muito curioso da personalidade do homem Calmon Barreto. Ele conseguiu reunir todas essas obras, e que são as melhores, como diz o Zé Otávio, graças também a um costume muito próprio dele. Calmon não vendia suas obras, ele fazia permutas, e ele se recusava a vender. Então, se você ter uma ideia, ele consegue reunir todo, desde o seu trabalho, suas medalhas, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, até as marinhas, até a coleção relacionada à história de Araxá, o seu momento mais acadêmico, o seu momento mais voltado para a história local, o momento das marinhas. Ele consegue tudo isso porque ele não comercializava sua obra. É um museu, assim como o Museu Calmon Barreto, assim como os livros de contos dele, são
materiais riquíssimos, podemos dizer assim, materiais riquíssimos disponíveis para nós que somos da terra, que moramos em Araxá, para os visitantes que aqui chegam, para as nossas crianças que estudam nas escolas, que elas têm que ter acesso a esse acervo desde a infância e saber conhecer, valorizar e preservar. E outro patrimônio lá, que tem o nome de Calmon Barreto, é a Fundação Cultural, né? Que é um prédio maravilhoso, que tem o nome desse grande araxaense. Você acredita que esse trabalho da ação também ajuda a preservar a memória da história, da cultura de Araxá? Certeza, né? A Fundação Calmon Barreto, ela tem um papel importantíssimo na nossa cultura, e como ela foi uma estação de trem, eu diria que a nossa cultura continua na linha, ou seja, ela segue em frente, firme, e com novos artistas, novas revelações, e sem dúvida nenhuma, todos tendo ele como referência. Você trabalhou lá, né, Glória, por 18 anos Sim. De trabalho dedicado. Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência lá. Eu tenho orgulho de ter feito parte daquela equipe desde os primeiros meses de criação da Fundação, quando ainda ela começou a funcionar ainda no prédio do Museu Dona Beija. Ela foi criada numa época de efervescência cultural, final da ditadura militar, e depois daquele movimento das diretas já, então teve aquela participação da sociedade para a área da cultura, e a primeira presidente foi Lígia Maneira, foi quando foi criada também a Secretaria de Estado da Cultura, depois do Ministério da Cultura. Foi um tempo, sim, de efervescência cultural. E ali, duas áreas prioritárias, que foram o artesanato e o patrimônio histórico, através de um arquivo histórico. É que Calmon Barreto, ele participou também dessa equipe de pessoas que estava criando uma Fundação Cultural Calmon Barreto. E ele foi contrário a que desse o nome dele à instituição. Dentro da personalidade dele, de um homem discreto, tímido, reservado, ele achava que não era a denominação ideal. Por final, venceram os votos que deram o nome à Fundação de Calmon Barreto. Uma certa época ele disse para nós assim: vocês deveriam retirar o meu nome da fundação e colocar o nome de um político. Vocês vão ver como vocês terão muito dinheiro para trabalhar. E um outro aspecto, em outro momento, França, também de dificuldades financeiras, ele doou uma tela dele, a chegada do gado zebu no Brasil, para que fosse doada e os recursos fossem destinados à fundação. Mais uma vez, os gestores da fundação também conseguiram driblar aquela crise naquele momento, e hoje essa tela dele faz parte do acervo da Fundação Cultural Calmon Barreto. Muito bom, esses dados que a gente nem sabia, né? Muito interessante saber esses detalhes de bastidores da vida do Calmon. Agora, a gente está finalizando, já estamos quase esgotando o tempo. Queria a palavrinha de você sobre o FLI Araxá deste ano, né? Vocês já participaram como escritores, como leitores, como de autores nacionais, a oportunidade de conversar nos bastidores. Expectativa para esse ano, como é que está? Olha, eu acho que o FLI Araxá é importantíssimo, não só para Araxá, mas para a literatura nacional, inclusive pelos nomes que estão sendo homenageados esse ano, a nível nacional, a nível, local, o Calmon, nacional e internacional. E desde que o FLI Araxá aportou em Araxá, com certeza a nossa cultura aumentou muito. E a vontade da leitura está muito forte nas nossas crianças, nos nossos jovens, e isso é importantíssimo. A gente nota que a busca de livros virou constante na nossa população. Então, esse ano é digital.
tem que ser. Mas nós notamos claramente que continua a força do Fli Araxá. Laura? É inegável a contribuição do Fli Araxá para a vida cultural da cidade e para o país, inclusive, porque ele é um evento já consolidado nacional, internacionalmente, porque reúne escritores e leitores do mundo no Brasil, Portugal e nos países de língua portuguesa. Eu acredito que nós já estamos sentindo essa transformação no hábito da leitura, na possibilidade de você conhecer seu autor, esteja ele perto de você ou longe, mas é uma oportunidade de você ter um contato com os autores durante aqueles dias do Fli Araxá, e com certeza eu acredito e sempre acreditei que o livro, a história, a memória, a literatura, elas mudam o mundo, elas mudam a vida de pessoas individualmente e elas mudam também coletivamente. Perfeito. Então, finalizando, eu agradeço a vocês dois, Zé Otávio Lemos, escritor, artista plástica, historiadora, escritora e professora Laura Teixeira Nogueira Lima. Um prazer imenso, eu agradeço você, França, e agradeço a parceria do Zé Otávio aqui para tratar de um tema que é tão caro a nós, né? Calmon Barreto, Araxá, literatura, arte, e essa tecnologia, que o Fli Araxá agora, ele, sobretudo, ele é tecnologia. Nesse ano ele será essencialmente virtual. E, França e Glória, eu gostaria de ler 2 versos de um poema meu sobre o Calmon, que fala o seguinte: Keep calm, keep Calmon, uma saudade que arde. Muito bem, terminamos Muito bem. assim, agradecendo a oportunidade desse banho de cultura aí, de informação sobre o nosso homenageado, patrono local, esse será Calmon Barreto, no Fli Araxá desse ano, que começa no dia 28 de outubro e termina dia 1º de novembro. Esperamos todos lá. Finalizando, nós agradecemos ainda a CBMM pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que é a empresa patrocinadora, e também o apoio do Banco Itaú. Terminamos por aqui. Obrigado a vocês que acompanharam esse bate-papo.